Olá, tudo bem? Meu nome é Josias Júnior. Esse é o Direito Sem Códigos, justamente porque eu quero quebrar os códigos do direito para que você de fato entenda o que eu estou falando aqui, tá bom? Conteúdo especialmente para você que é leigo. Então, se ficar alguma dúvida no final desse vídeo, por favor, deixe ela nos comentários que eu tento responder. O vídeo de hoje vai ser sobre a prova testemunhal no processo penal, beleza? Contextualizando direto para o assunto também, que pode ser um pouquinho longo para vocês, a gente fala que a testemunha é uma terceira pessoa desinteressada. Pensa no seguinte, a gente tem lá o autor e o réu. Ambos estão interessados em alguma coisa. O autor, ele está interessado em condenar o réu, e o réu, ele quer se livrar daquela acusação que foi feita contra ele, pelo amor de Deus, ele quer ser inocentado. Então, ele vai fazer de tudo para quê? Para que a versão dele valha e ele fique livre daquilo. Da mesma forma, o autor, só que com um interesse diferente. Legal. Uma terceira pessoa desinteressada é uma pessoa que, em tese, não vai perder nem ganhar nada com aquilo, pelo menos no início, tá bom? Então, é uma terceira pessoa que estava lá na ocasião, no momento do fato, viu o que aconteceu e aí vai prestar os depoimentos dela, tá bom? É uma terceira pessoa desinteressada. Essa prova testemunhal, na verdade, é um meio de prova, tá bom? Por quê? Porque vai ser um confronto ou uma afirmação de acordo com aquilo que foi dito. A gente tem a versão do autor, a versão do réu. Vamos ouvir uma terceira pessoa para ver o que ela diz? Ela que estava lá também? Qual que é a versão que é mais verossímil? Qual se aproxima mais da verdade? Enfim, vamos ouvir essa terceira pessoa? Vamos lá, prova testemunhal. Legal? E essa prova testemunhal, vou avisando para vocês que ela não é absoluta. Então, eu sou a única testemunha do caso. Eu falo que aconteceu isso. O juiz ele não vai levar como verdade absoluta o que eu falei. Se de repente não tiver outras testemunhas para confirmar o que eu estou falando, se não tiver outras provas, outros elementos que corroborem a minha versão, ele não vai se basear somente na minha palavra para condenar uma pessoa, tá bom? Então é importante a gente ter isso em mente. Mas falando a respeito do procedimento em si, a gente tem pelo menos 5 características, porque a prova ela não se dá de qualquer maneira. Primeiramente, ela acontece perante o juiz, ou seja, é uma judicialização da prova. Quando de repente você presta um esclarecimento para o delegado na fase de inquérito, legal. Só que aquilo não é prova testemunhal ainda, porque a parte contrária não vai ter como confrontar essa testemunha. Então vamos supor que a acusação, a parte autora ela apresente aquela testemunha que vai testemunhar, obviamente, em favor dela. Legal. Só que se o advogado da outra parte, da parte do réu, não puder fazer algumas perguntas também, tentar pressionar essa testemunha para ela entrar em contradição, então não foi feito aqui uma garantia processual que é a ampla defesa, o contraditório, tá bom? Então por isso que essa prova testemunhal precisa acontecer em juízo, perante o juiz. Primeira característica. A segunda é que ela é oral. Ou seja, você não pode levar lá uma redação e deixar aqui para o juiz, olha, toma, o testemunho é esse. Não é assim que funciona, não é prova escrita não. Você pode levar lá uns papelzinhos para você lembrar de algumas coisas ou outras, né? Até porque pode esquecer, de repente passou algum tempo. Mas você deve falar. Tem exceção, né? Se a pessoa é muda, você não vai obrigar ela a falar, obviamente. Se ela é estrangeira, tem um intérprete. Mas, a princípio, via de regra aqui, que é o que eu estou falando por cima para vocês, é prova oral. Tá bom? A terceira é que essa prova testemunhal, além de ser oral, além de ser perante o juiz, ela é individual. Não é programa de auditório onde o juiz tem lá 3 pessoas na sua frente e ela vai perguntando uma por uma na frente uma das outras. Não existe isso. É uma por uma individual. Inclusive, o próprio judiciário ele tem que se mover no sentido de que uma não veja o depoimento da outra e não se converse entre si, né? Senão seria muito fácil. Uma combinaria com a outra o que falaria e viraria bagunça, perderia o sentido da prova testemunhal. Eles poderiam haver facilmente essa manipulação, tá bom? Não é BBB, ninguém combina voto, tá bom? Além de ser perante o juiz, além de ser oral,
E além de ser individual, a prova tem que ser objetiva e tem que ter um caráter retrospectivo. Objetiva por quê? Porque a pessoa não vai dar a opinião dela, não vai fazer nenhum juízo de valor a princípio. Ela vai narrar os fatos. Ela vai falar aquilo que ela viu, beleza? Ela não vai, olha, eu acho que foi assim, eu acho que ele quis fazer isso por causa daquilo. Tudo bem, às vezes está intimamente ligado uma coisa com a outra, o juízo de valor, mas em regra, a princípio, você separa uma coisa da outra. Você vai descrever aquilo que você viu, tá bom? E o caráter retrospectivo é o quê? Que o testemunho se dá sobre uma coisa que aconteceu. Não é sobre uma coisa que está acontecendo ou que vai acontecer, sobre o que você acha que aquela pessoa vai fazer no futuro. Não, esquece. É sobre o que aconteceu e o que você viu naquele momento, tá bom? É para isso que você está sendo convidado a ficar lá, a testemunhar. Beleza? Então aqui a gente já tem pelo menos essas características da prova testemunhal. Legal? Passando agora para a obrigatoriedade dessa prova, a gente tem o quê? Primeiramente, qualquer pessoa pode ser testemunha, correto? Desde que cumpra esses requisitos, né? Ser pessoa, terceira pessoa, ser desinteressado. Mas, além de ser qualquer pessoa, a gente tem outras exceções, que diz respeito ao parentesco, à familiaridade da pessoa que está sendo acusada. Pai, mãe, irmão, filho, companheira, companheiro, tá bom? Especificamente essas pessoas, elas não são obrigadas a testemunhar, elas podem se recusar, desde que também tenha outros elementos que seja possível resolver aquele processo. Se de repente a única prova que restou não vai ter outro jeito, vai ter que testemunhar mesmo, legal, testemunha. Só que aí você não coloca a responsabilidade deles de dizer sempre a verdade. Ah, então você pode mentir? Ah, não é bom, mas se você mentir não vai ser crime de falso testemunho, como acontece com a testemunha de fato. Nesse caso que eu falei para vocês, de repente a mãe do acusado está testemunhando porque não teve outra pessoa, não teve outro jeito, ela na verdade não vai ser testemunha de fato mesmo. Ela vai ser uma informante. Legal? Do mesmo jeito, outra exceção que eu tenho que citar para você é a respeito do psicólogo, do padre, do próprio advogado, tá bom? São essas pessoas que, devido a profissões delas, funções que elas ocupam, elas recebem, hora ou outra, declarações que podem incriminar alguém. Só que aí passa um tempo, a pessoa de repente não é nem mais cliente dela e está sofrendo um processo, aí chega aquele padre que ela confessou aquele crime. Vai testemunhar contra ele. Isso pode? Não. Vem um psicólogo? Pode? Não. Advogado? A mesma coisa. Não pode, a não ser que esse acusado também dê autorização para essas pessoas. Tá bom? Se ele der autorização e essas pessoas quiserem fazer, elas podem. No caso do advogado, se de repente o acusado ele dá autorização para o advogado abrir o jogo e falar tudo que ele sabe a respeito do caso, o advogado ainda pode se recusar a fazer, tá bom? Então, são essas regrinhas que a gente tem de exceção a respeito de uma regra que é maior. Qual que é a regra maior que eu quero que você entenda aqui? Que a princípio qualquer pessoa pode testemunhar e deve testemunhar se o juiz assim decidir. Quais são as principais exceções? A família do acusado, tá bom? Outras exceções em relação à função são essas em que a pessoa ela tem uma determinada profissão ou função em que ela recebe essas informações que podem incriminar alguém, tá bom? Então, em decorrência da função, ela não vai estar obrigada a testemunhar também nesses casos. Mas, na regra geral, todo mundo pode ser testemunha. Outra coisa, além de a pessoa ser obrigada, vamos supor que de repente ela esteja em perigo e ela se sinta insegura, há riscos reais caso ela testemunhe, caso ela testemunhe naquele processo. Para isso a gente tem um programa especial de proteção às testemunhas, tá bom? A gente tem uma lei
que determina lá as diligências que são feitas, a escolta, o anonimato também, para o acusado não ficar sabendo quem é você, tá bom? Existe uma proteção que é prevista em lei em determinados casos, tá bom? E são várias formas de repente, proteger a testemunha, tá bom? Eu não vou aprofundar aqui, mas existe esse programa, tá bom? A respeito dos deveres dessa testemunha, é importante que a gente cite também, tá bom? São 3. Além da própria condição de ser testemunha, que é obrigatória, a gente tem o comparecimento, o dever de falar a verdade e o dever de informar a residência se de repente você trocar de residência depois de 1 ano, durante esse espaço de 1 ano, depois que você prestou o testemunho. Sobre o primeiro, de você comparecer, é basicamente você fazer o quê? Cumprir o que foi combinado. Audiência tal dia, tal horário. Esteja lá. Não esteve? Você não pode justificar por que você não esteve. Não é nenhum caso excepcional em que você é enfermo, que você é doente e que você tem uma idade avançada. Pois bem, o juiz vai mandar um oficial de justiça vir na sua casa e ele vai te levar à força. Se precisar, tá bom? Aí você pergunta, olha, então se o cara vai me buscar, então eu vou ficar aqui, até melhor que eu vou acompanhado. Legal. Mas aí você vai pagar pela diligência do oficial de justiça, que ele com certeza vem, se você for uma testemunha e você não comparecer. Você vai pagar de 1 a 10 salários mínimos de multa. E também você pode responder pelo crime de desobediência. Então, o conselho, se você é testemunha, compareça. Não é porque tá frio que você vai deixar de ir, beleza? O segundo compromisso, o segundo dever da testemunha é dizer a verdade. Por uma razão bem simples, né? Você está falando uma coisa que vai servir como prova para condenar alguém ou para inocentar alguém. Então, vamos lá. Se você, de repente, fazer falsa afirmação, calar a verdade ou omitir a verdade, é isso? Vou fazer só uma cola aqui, só um instante, gente. Vou pegar uma cola para não dar uma informação errada para vocês. Olha, eu nem sei onde que tá aqui. Vou fazer o seguinte. É a primeira possibilidade. Fazer falsa afirmação, negar a verdade ou calar a verdade. Se não for isso, depois do final do vídeo, eu deixo a observação aqui embaixo e aí eu corrijo, tá bom? Como eu tô fazendo o vídeo direto, não tô parando nem para editar, vai ficar assim por enquanto. Mas vamos continuar. Se você fizer qualquer uma dessas coisas, se você de repente omitir, se você mentir, você vai responder pelo crime de falso testemunho. O juiz te avisa isso antes, né? É claro. E se você escorregar ali, o juiz perceber, o Ministério Público vai investigar você e aí você vai responder por esse crime. Você pode ser até preso, inclusive. Beleza? Mas se você reconhece que você mentiu e se você se retrata, fala, olha, juiz, eu menti, desculpa. Antes da sentença daquele processo em que você mentiu, aí você não recebe uma pena. É despenalizado. Você fica de boa, beleza? Antes da sentença daquele processo em que você mentiu, tá bom? Vamos supor que uma pessoa vai ser condenada por causa de uma mentira sua. Antes do juiz condenar essa pessoa, se você chegar lá, não, juiz, não, para aí, eu menti, inocenta ele. Ele não fez isso. Pois bem, aí você fica livre dessa pena. Tá bom? Não é mais processado por falso testemunho e se livra do BO. Legal? Pois bem, então a gente já falou do comparecimento e a gente já falou também de dizer a verdade. O terceiro é a respeito da residência. Por que a respeito da residência? Porque
você precisa informar ao juiz se você mudou de casa durante o período de 1 ano depois que você prestou esclarecimento. Não é porque o juiz quer aparecer na sua casa para tomar uma coca, um café contigo. É porque ele precisa realmente saber. Se de repente precisar chamar você, acontecer um fato novo, você vai precisar prestar um novo esclarecimento, aí vai ficar mais fácil. Então, por isso, para facilitar o trabalho dele, você dá o endereço. Não deu? Vai ser penalizado também. Legal? Vai responder pelo crime, pode ser de desobediência e por aí vai. Pagar multa, a gente tem essas previsões aí nesse caso. Legal? Então, gente, são esses os cuidados gerais a respeito da prova testemunhal, tá bom? A gente pode ver que é uma série de coisas, uma série de deveres, uma obrigatoriedade que são, são, são exceções bem pontuais que existem, tá bom? Em que a pessoa é desobrigada de testemunhar. Então, é bom, é um assunto bem legal para a gente ficar atento, tá bom? Especialmente nessa condição de testemunha, especificamente do processo penal, tá bom? Se você de repente mentir no processo penal, falando especificamente dele, se você mente também em processo administrativo, se você mente em sede arbitral, são esses os locais em que você responde por falso testemunho, tá bom? Vamos supor que você mente em inquérito civil, que é uma outra coisa. Você não responde pelo crime de falso testemunho, pelo menos não nos termos do CPC, que é o Código de Processo Penal, que vai regular esse crime que eu estou te falando, tá bom? No inquérito investigativo policial, aí tudo bem. Aí você responde pelo crime de falso testemunho. Aqui a gente já não está falando nem do processo. A gente está falando do inquérito policial. Então, para repetir e ficar mais claro para você, porque pode ter ficado um pouquinho confuso, vamos lá. Processo judicial, que aqui é o processo penal mesmo, judicial e também o administrativo. Inquérito policial e em sede arbitral, tá bom? A gente tem aqui o inquérito policial como referência, porque há também o inquérito civil. E esse inquérito civil, se de repente você mente, tudo bem, pode ter uma sanção ou outra, mas você não vai responder pelo crime de falso testemunho. Só que nesses 4 lugares aqui que eu falei pra você, você responde, tá bom? Além da CPI, que a CPI é uma lei especial, a gente inclusive eu fiz uma pesquisa essa semana, é crime também mentir em CPI. Então a gente acompanha aqui pela CPI da Covid o que vai acontecer por lá. Tá bom? Gente, por enquanto é só isso. Muito obrigado por assistirem até aqui, você que assistiu. Deixa um joinha pra mim, por favor. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa as notificações. Legal? E compartilha para as pessoas para saber desse canal com uma proposta bem interessante. Um canal humilde ainda, com pouca estrutura, mas que tem a pretensão de crescer bastante. Legal? Muito obrigado até aqui. Que direito esteja com você e até mais.